Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências. Artigo 40. As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se: primeiro, a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Segundo, o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Terceiro, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Quarto, o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Quinto, caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal. Sexto, sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação. Sétimo, o agente financiar ou custear a prática do crime. Artigo 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de 1/3 a 2/3. Artigo 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Artigo 43. Na fixação da multa a que se referem os artigos 33 a 39 desta lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o artigo 42 desta lei, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a 1/30 avós nem superior a 5 vezes o maior salário mínimo. Parágrafo único. As multas, que em caso de concurso de crime serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. Artigo 44. Os crimes previstos nos artigos 33, caput parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico. Artigo 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação, ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Artigo 46. As penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3 se, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 desta lei, o agente não possuía, ao tempo da ação, ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 47.
Na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade de encaminhamento do agente para tratamento, realizada por profissional de saúde com competência específica na forma da lei, determinará que a tal se proceda, observado o disposto no artigo 26 desta lei. Capítulo 3º. Do procedimento penal. Artigo 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste título rege-se pelo disposto neste capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, às disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Parágrafo 1º. O agente de qualquer das condutas previstas no artigo 28 desta lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos artigos 33 a 37 desta lei, será processado e julgado na forma dos artigos 60 e seguintes da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais criminais. Parágrafo 2º. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Parágrafo 3º. Se ausente a autoridade judicial, as providências previstas no parágrafo 2º deste artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Parágrafo 4º. Concluídos os procedimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o agente será submetido a exame de corpo de delito, se o requerer, ou se a autoridade de polícia judiciária entender conveniente, e em seguida liberado. Parágrafo 5º. Para os fins do disposto no artigo 76 da Lei 9.099, de 1995, que dispõe sobre os juizados especiais criminais, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena prevista no artigo 28 desta lei, a ser especificada na proposta. Artigo 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807, de 13 de julho de 1999.